Fala galera, aqui é o João Lucas e sejam bem-vindos ao Promise School. Esse vídeo de hoje vamos estar dando continuidade aí no estudo que a gente denominou o mal do século. A gente está falando um pouco sobre esse mal que assola tantas pessoas, que é o dinheiro. Como a gente lida com o dinheiro, atrapalha a nossa adoração a Deus, atrapalha muitas coisas na nossa vida. Nós vamos ver ao decorrer desse vídeo mais sobre esse grande mal que tem assolado muitos crentes. Muitos crentes têm se desviado, têm deixado de cumprir o seu propósito, o propósito que Deus os chamou, por conta de não saber lidar com o dinheiro e as consequências que traz para a vida das pessoas quando não sabem lidar corretamente. Está na descrição desse vídeo também o vídeo que a gente lançou primeiro, está em ordem, né? Tá hashtag 01. A gente lançou um vídeo antes desse falando sobre o dinheiro também, e assim a gente vai deixar o mal do século com a continuidade, aí para você estar olhando em sequência. Para você que não assistiu esse primeiro vídeo, volta lá nele para que você consiga entender ao decorrer dos vídeos toda essa sequência. E hoje a gente vai ler em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11 em diante. Diz o seguinte: tenham o cuidado de não esquecer o Senhor, do seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os rebanhos, a sua prata, o seu ouro e de todos os seus bens, o seu coração fica orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou a água da rocha para vocês e o sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade é a força das minhas mãos, ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou os seus antepassados, conforme hoje se vê. Pois bem, esse contexto, que Moisés está lendo para o povo, está dando avisos que Deus falou ali para Moisés a respeito deles estarem prestes a entrar na terra prometida, e onde Moisés adverte o povo a respeito dessas questões, para que o povo não se ensoberbecesse, não levasse para o coração que tudo que eles haveriam de ganhar, haveriam de produzir na terra prometida, de produzir lá em Canaã, eles fossem guardassem no coração deles e falassem que fossem eles que fizeram tudo isso. Pois Deus tirou eles da escravidão no Egito, aproximadamente 400 anos, eles ficaram ali no Egito, sendo um povo escravo. Então, Deus veio com sua mão forte, tirou eles dali, conduziu eles para o Mar Vermelho, abriu o Mar Vermelho, eles passaram ali, e conduziu eles para o deserto. Pasmem, que Deus conduziu eles para o deserto para que eles fossem humilhados e para que eles fossem tratados, para assim eles chegarem em Canaã, de forma que eles pudessem adorar a Deus na sua plenitude. Pois, como eles viveram esse tempo todo no Egito, o povo perdeu alguns dos seus costumes. Na verdade, eles pegaram alguns costumes dos egípcios e colocaram na sua própria cultura. Então, por isso que Deus conduzem eles ali para o deserto, para que eles pudessem ser tratados nessa questão e para que eles pudessem voltar à adoração somente a Deus, que pudessem depender mais de Deus. Mas nós vemos que as advertências que eles recebem mais severas são a respeito de quando eles chegarem em Canaã, na terra da bonança, que eles iriam se multiplicar muitas coisas. Vejamos quais são essas coisas que iriam se multiplicar. Fala no versículo 13, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e todos os seus bens. Então, o que poderia atrapalhar aquele povo fazer uma verdadeira adoração a Deus, na verdade, não seria nem muito a idolatria do povo com os outros deuses, mas ele está mais preocupado em quando eles chegarem lá, tiverem uma terra da bonança. Claro, tem a advertência das pessoas, dos mandamentos, mas
os primeiros mandamentos ali, né, e tal, mas a preocupação era que esse povo, quando chegasse em Canaã, eles se engrandecessem, por conta de tal bonança que eles iriam receber, iriam se multiplicar os seus rebanhos, iriam se multiplicar o seu ouro, a sua prata, os seus bens. Pense que um povo que era escravo, saiu de uma terra de escravidão, que eles tinham ali, recebiam como escravo, né, alimentavam como escravo, de poucas coisas. Você pode ver que quando o povo está lá no Egito, eles sentem saudade do que? Das cebolas que eles comiam lá no Egito. Eles passam no deserto. Então você vê como que o paladar deles era restrito, que sentiam vontade de comer manjares muito gostosos, mas sentiam vontade de comer aquele mínimo, cebolas, essas questões. Para eles era uma coisa muito grandiosa. Então quando eles saem dessa terra de escravidão, de escassez, e vai para uma terra da bonança, Deus, ele tem o cuidado de avisar o povo para que eles não deixassem isso entrar no coração deles, pois isso iria atrapalhar a adoração a Deus. Deus, ele se preocupa tanto que ele fala para o povo: eu vou te dar tudo isso, eu vou abençoar vocês, eu vou multiplicar tudo aquilo que vocês têm, vou te dar prata, vou te dar ouro, muitos bens, mas não sejam altivos, não tenham em seu coração que foi vocês mesmo que produziu, porque isso vai atrapalhar a sua adoração, pois eles iriam entrar em muitas outras concupiscências, no orgulho, na vaidade. Isso nós veremos mais para frente, nós vamos falar mais para frente sobre essas questões. Então Deus fala isso para o povo. Por isso nós criamos esse estudo falando sobre o mal do século. O mal do século hoje é o dinheiro. Para muitos vai falar assim, mas tem outras coisas, mas hoje em dia, principalmente com a era digital, o impulsionamento de muitas coisas, o aprendizado muito fácil, você consegue aprender e ter muito conhecimento com uma boa facilidade. Isso é bom. Você também consegue estudar mais, ter mais facilidade de entrar em faculdades, de obter mais conhecimento, uma formação ali acadêmica para você subir ali na sua empresa, subir de cargo, ter uma profissão. Então isso tem muito se facilitado nos dias de hoje. Quanto nós vemos aí há 100 anos atrás, nem muito tempo isso, não conseguia esse estudo era somente restrito ali às pessoas do clero, alguns anos mais atrás ainda. Então era mais difícil de você poder sair do estado de pobreza, do estado do deserto, da escassez, para poder ir no estado de bonança. Então por isso que o mal do século maior hoje é isso. Por muito tempo, por ter se facilitado, muitas pessoas hoje conseguem trabalhar até de casa, trabalha de casa, não tem a dificuldade de sair, pegar ônibus, pegar trânsito e tal. Então essa facilidade propiciou as pessoas, principalmente cristãs, a mudarem de vida muito fácil, muito mais rápido que os antepassados, que os seus pais, seus avós, seus bisavós. Então com esse aumento da facilidade, também aumentou-se os problemas. É por isso que nós vemos hoje muitos casais novos separando, por muito não conseguir administrar o dinheiro no seu coração. Não estou falando aqui de administração, de financeira e recursos e tal. Estou falando de administrar no seu próprio coração, de poder separar isso. Quando você sai de um lugar onde você está de escassez, vai para um lugar onde tem muita bonança, você precisa de muito mais sabedoria para lidar. Você precisa de muito mais oração com Deus, para se conectar com Deus, de muito jejum. Isso vai te fazer não se afastar do propósito de Deus, que é estar na presença dele. Pois muitas das vezes vejo muitos crentes se afastando de Deus por coisas que eles recebem, principalmente de Deus, que Deus às vezes presenteia essas pessoas e elas esquecem, por muitas das vezes estar nesse período de bonança, de adorar a Deus, esquecem muitas das vezes de agradecer a Deus, de estar ali incessantemente na presença de Deus. E é pelo contrário, mais Deus vai te dando bonança, vai te levando para um lugar de bonança, de prosperidade, você vai exigir de você mais compromisso, muito mais devoção a Deus, muito mais leitura da palavra, muito mais entrega. Então quanto mais você vai entrando nesse período de bonança, aí você tem que aumentar mais ainda a sua espiritualidade. Como vemos, Jesus cita também, e a gente vai ver um pouco mais à frente nos estudos também, que Jesus cita o único inimigo de Deus na Bíblia que ele cita ali é o que? A Mamon.
que é o dinheiro. O diabo não é o inimigo de Deus, é o inimigo do homem. Não é adversário de Deus, é o adversário do homem. Mas o dinheiro, Deus coloca Jesus ali, ele categoriza nesse quesito. Então, por isso que é importante a gente aprender mais sobre esse assunto, a lidar mais com isso. Isso aqui não se trata de um aprendizado onde você vai aprender a gestionar de fato o seu dinheiro com técnicas, com planilhas. Não, você vai administrar o seu dinheiro com sabedoria no seu coração. É no seu coração onde você vai categorizar. Eu não posso colocar isso à frente de Deus. Eu não posso deixar que isso entre no lugar da adoração de Deus. Deus me deu um carro, mas esse carro ele não pode de forma alguma entrar no lugar de Deus, não pode ser um tropeço para que eu possa adorar a Deus. E a gente vai ver muito mais a gente falando sobre isso. Mas aqui nesse versículo de Deuteronômio, Deus fala isso para o povo, através de Moisés, para que o povo tome cuidado para que quando eles chegarem na bonança, isso parece que é um aviso direto para nós, do próprio Deus falando, eu vou abençoar vocês, vou colocar vocês em um lugar de bonança, de prosperidade, vocês vão ter muitas coisas, mas não deixe que isso atrapalhe, não deixe que você, ao passar do tempo, comece a colocar como se fosse pela sua força, como se fosse você que tivesse obtido sucesso, o cara do sucesso. Não, tudo que você obteve, vai obter, que Deus vai te abençoar. E isso é uma promessa de Deus, que Ele vai te abençoar sim. Ele tem muitas coisas, deleites para nós aqui na terra ainda, tem sim, mas que isso não pode tomar o lugar de Deus jamais. Jamais nós podemos deixar que isso atrapalhe a adoração. Jamais nós podemos deixar que isso nos tire da presença de Deus. E é muito fácil, quando você está no período da bonança, você esquecer de Deus. É por isso que quanto mais você está nesse período de bonança, mais você tem que se entregar para Deus. Quando você vai chegando para esse período de bonança, aí que você tem que fazer propósitos, faça mesmo, propósito de jejuns, de oração, propósito de ler a palavra cada vez mais e mais. Se comprometa a ler a palavra um ano, comece por um ano, se comprometa. Quanto mais você estiver no período de bonança, mais compromisso com Deus faça, pois isso vai ser algo que você não vai tirar, não vai esquecer de Deus jamais, porque é muito fácil, como vemos mais à frente, o povo de Israel, eles chegam na terra de Canaã e eles começam a se esquecer de Deus, eles vão adorar outros deuses, eles entram num estado de depravação na adoração de Deus tão profunda que Deus é preciso levar eles a cativeiro para que eles possam ressignificar isso e tirar isso do coração deles. Então, essa palavra para você, não deixe que você chegue a esse estado, não deixe que chegue ao estado de Deus tirar você da terra prometida e levar para a Babilônia, simplesmente para você voltar à adoração para Deus. Evite isso. A palavra de Deus fala que o sábio, ele aprende com os erros dos outros, ele aprende para não cometer. O inteligente, ele foge daquilo, mas o sábio, ele nem chega naquele questão. Não deixe que isso tire a adoração de Deus. É por isso que é importante. Assista o vídeo anterior para que você obtenha mais conhecimento, para que você não chegue a esse quesito. Se você não é inscrito, se inscreva também, para que você não perca nenhum vídeo que vai sair com essa série que a gente está falando, tá? A gente está lançando aqui no YouTube, tá? Ativa o sininho também para que o YouTube envie todos os vídeos que for lançado aqui, tá? Curta o vídeo também, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, te ajudou de alguma forma. Compartilhe também, semeie na vida de alguém, que você acha que está precisando de uma palavra. Então, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo e valeu!